Nessa oportunidade, nós decidimos aqui dar ênfase à história do sindicato. Foi uma longa construção, iniciada mesmo antes de 1945, data da obtenção da primeira carta sindical, ainda como Sindicato dos Músicos Profissionais de Belo Horizonte, portanto de base municipal. Em nossos registros, temos fichas de filiação que datam de 1940, o Luiz Fernando sabe disso. Juntamente com essas fichas, muitos outros documentos, como notas contratuais, atas, fotos, programas de espetáculos musicais e registros diversos, compõem um grande e precioso acervo documental que enriquece extremamente a história da música em Belo Horizonte e, posteriormente, de Minas Gerais. Posteriormente, porque em 1975 o sindicato ampliou sua base territorial, transformando-se em Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais. Se não estou enganado, já na sua gestão? Já foi na sua gestão, né, Luciano? É. E excedeu Juiz de Fora. Excedeu Juiz de Fora. Exatamente, vou falar aqui. Entre nossos projetos para o futuro, que desejamos ser bem próximo, está o de recuperação, organização e digitalização desse importante acervo documental. Com esse objetivo, cabe aqui ressaltar 2 pontos muito importantes. Primeiro, a fundamental importância do projeto de lei 2868, de autoria do deputado Leleco Pimentel, a quem eu agradeço mais uma vez, em nome da diretoria, que reconhece como patrimônio material e imaterial o nosso sindicato, e que atualmente está tramitando na casa aqui, né? O outro ponto é a existência da nossa sede própria, sem a qual seria difícil mantermos toda essa documentação. Está ruim? Falar mais próximo. É. Digo isso porque nós estamos em contato permanente com outros sindicatos estaduais pelo Brasil e temos observado a dificuldade de muitos deles por conta da falta de uma sede própria, entre outros problemas. Nossa audiência é comemorativa, mas não só. Para a nossa categoria, principalmente para a grande maioria, que é de músicos autônomos, não há o que comemorar. Para maior compreensão, costumamos dividir a categoria em 3 grandes grupos. Os músicos que têm emprego formal, notadamente em orquestras e os professores de música. Os músicos chamados de instituídos, esse termo, músicos instituídos, eu estou copiando aqui de um documento muito interessante que a Ordem dos Músicos divulgou na época da pandemia. Eu tentei levantar aí junto com o companheiro Zé Dias, mas nós não achamos o nome da pessoa que fez, que foi Manuel Filho, então esse. Eu acho interessante esse termo, que eu copio sempre aqui, músicos instituídos, que são os que têm acesso e se financiam por meio de leis de incentivo e outros projetos, que se diferenciam tanto dos que têm emprego formal, quanto dos outros músicos, os músicos autônomos, que são a imensa maioria da categoria, e que dependem unicamente do rendimento do dia a dia, como lembrou aqui o Luiz Fernando, né? Obviamente, e a Vera também. Obviamente, há uma comunicação entre esses grupos, de forma que o mesmo músico possa transitar entre um e outro, mas é importante que a gente faça essa distinção para melhor entendimento dos problemas que afligem cada um deles. A situação mais aflitiva, sem dúvida, é a dos músicos autônomos, a precariedade nas contratações de trabalho, grande parte das vezes feitas na confiança, sem nenhum contrato formal, portanto que não contemplam devidamente a questão previdenciária. Leva a situações por vezes dramáticas, profissionais que após décadas de trabalhos, muitas vezes com reconhecimento até acima da média, chegam a enfrentar enormes dificuldades no fim da carreira. Nós tivemos uma amostra dessa realidade durante a pandemia, quando fizemos uma campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas muito grande, atingimos uma boa parte do pessoal aí, dentro das nossas possibilidades. Foi muito importante.
Como forma de enfrentamento desse problema, temos realizado uma série de reuniões ao longo desse semestre, cuja primeira ideia foi a de discutir o couvert artístico, e que logo se estendeu para uma discussão mais ampla, a construção de uma pauta de negociação visando um futuro acordo ou convenção coletiva de trabalho para os músicos que atuam em bares, restaurantes e eventos de uma forma geral. As reuniões foram se ampliando a ponto de envolver músicos pelo interior do estado, onde criamos alguns núcleos de representação. Montes Claros, Santa Luzia, onde fizemos 2 reuniões presenciais, inclusive com participação de vereadores de lá, da Comissão de Cultura local. Na região da Serra do Cipó, onde temos um diretor, o Ronaldo Pio, e futuramente pretendemos estender a Ouro Preto, a terra do nosso vice-presidente, a terra também do deputado Leleco, né? E do nosso vice-presidente Chiquinho, viu, Chiquinho? Prepare-se. E Juiz de Fora, que é o único dos 853 municípios mineiros que não faz parte da base sindical, situação que estamos trabalhando para reverter em breve. Juiz de Fora não faz parte porque na época, o Luiz Fernando se lembra, tinha um sindicato municipal lá, então ficou fora. Mas não existe mais, esse sindicato não está mais ativo e nós já estamos em entendimento lá com os músicos para conseguir pôr o Juiz de Fora para dentro. Tem inclusive uma reunião já pré-agendada agora para dezembro lá, nós vamos estar lá. Então, dentro dessa nova perspectiva da interiorização, que consideramos ser absolutamente necessária, a complexidade dessa tarefa aumentou bastante, porque tornou-se necessário levar em conta as diferenças regionais para estabelecimento de uma tabela de valores de cachê, por exemplo, entre outras coisas. Em função disso, foi decisão dos músicos que não devemos ter pressa nessa construção dessa pauta, não. Mas trabalhar para envolver um maior número de músicos, inclusive no interior também, para assim acumularmos forças para a futura negociação. Pois bem, crescer para o interior, construindo núcleos de representantes regionais, é uma tarefa difícil, demorada, mas necessária. E expandir o movimento para além das fronteiras estaduais é igualmente necessário, pelo simples fato de que os problemas são, se não exatamente os mesmos, muito próximos. E grandes soluções, que seriam as grandes soluções nacionais, verdadeiramente estruturantes, só virão se fruto de políticas nacionais. Nesse sentido, nosso sindicato tem trabalhado também numa articulação com outros sindicatos estaduais de músicos para a construção de uma federação, que já foi tentada antes, né, Luiz Fernando? Você também se lembra disso, há uns anos atrás, e por motivos diversos não foi muito à frente, mas nós... Pois é, continua sendo, tomara que não seja empecilho, mas nós estamos na luta aí. Nesse sentido, já houve 2 reuniões nacionais em 2024 e 2025, realizadas no Rio de Janeiro e patrocinada pelo Sindimús RJ e pela Federação Internacional dos Músicos. Existe uma Federação Internacional dos Músicos, que é uma federação sindical global que reúne sindicatos de música em mais de 70 países. E eles têm também ajudado nesse sentido da federação aí. Talvez a questão da arrecadação se resolva por aí. Nas quais, durante essas reuniões, debatemos extensamente a formação da federação. Na última delas, agora em 25, com a presença de representantes de cima para baixo, Amazonas, que teve uma representação virtual, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Paraná, além de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E temos estabelecido também contato com outros, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Isso com o nosso companheiro Alex tem sido fundamental nisso, que ele é mais uma espécie assim de informalmente o secretário-geral dessa confusão toda que nós estamos. Ele entra em contato com todo mundo, vai atrás de todo mundo aí.
Acreditamos, como já disse, de fundamental importância essa construção que, ao obter êxito, terá os meios para propor políticas voltadas para o trabalhador músico em âmbito nacional. Uma outra frente de trabalho que o sindicato tem enfrentado são os acordos coletivos de trabalho, que celebramos nos últimos anos com os músicos seletistas da Fundação Cláudio Salgado, Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais, e com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. As orquestras no Brasil costumam estar numa espécie de crise permanente. E esse é mais um problema que tem dimensão nacional. E assim deve ser tratado. A nossa Orquestra Sinfônica também tem muitos problemas e tem um regime híbrido que, em vez de facilitar, dificulta as coisas. Tem uma parte que é seletista, tem uma parte que é estatutária. E as coisas têm que se resolver de uma forma unitária. Nós estamos aí com a comissão da orquestra e espero que daqui para frente a gente consiga trabalhar junto nesse sentido aí. As questões são muitas, e é impossível tratarmos de todas elas aqui. Espero ter elucidado as que têm nos mobilizado no momento, mas outras, tão importantes quanto, terão de ser enfrentadas no futuro próximo. E as enumero aqui. Aí vai. A questão dos direitos autorais e direitos conexos. E aqui já foi falado pela Marcela, consta que cerca de 5.000 rádios simplesmente não recolhem. Inclusive a Rádio Inconfidência aqui. Né? A questão da inteligência artificial e seus desdobramentos. As plataformas de streaming que necessitam de um balizamento de valores pagos pelas diversas plataformas, porque cada um paga de um jeito, não tem uma regulamentação, complicado. As contratações abusivas por MEI e, por fim, a necessidade de um projeto nacional para a cultura que organize e direcione melhor os recursos, que são muitos, provenientes das diversas leis de incentivo. Tem muito recurso, Lei Rouanet e todas essas leis estaduais e municipais movimentam muito recurso. E não existe vamos dizer, um pensamento global para a coisa, né? Cada um se vira do jeito que pode. É um tremendo de um quebra-galho, eu acho muito importante, mas não é mais que vários quebra-galhos, né? Então a gente acha que está na hora de a gente começar a trabalhar muito com esse projeto nacional para a cultura, que organize, né, de forma sistêmica o setor aí, com esses recursos que são muitos. É isso, eu acho que fico por aqui. Muito obrigado.